Bom dia, alunos do 7º ano. Espero que vocês já tenham pego o livro de vocês na secretaria da escola. É página 114, tá? Introdução de equações. Ainda estamos nesse capítulo. A primeira coisa que nós vamos ver hoje é a linguagem matemática. Na matemática e na expressão algébrica em si, nós temos algo quando o número está oculto ou nós não sabemos o valor do número. Quando a gente não sabe o valor de um número, tá? Ou de alguma coisa, de alguma informação, nós chamamos eles de incógnita, tá? Ou variável. E nós representamos por qualquer letra, tá? Aí a linguagem matemática temos aí o triplo de um número. Você sabe que número é esse? Nós não sabemos. Então, eu posso chamar ele de qualquer letra. Aí, nesse caso, eu chamei de x. O triplo de um número é 3 vezes o número. Então, 3x, tá? Entre o 3 e o x, tem uma multiplicação que não aparece na hora que escreve, mas fica subentendido que é uma multiplicação. É 3 vezes o x. Nós chamamos de 3x, tá? Para vocês se acostumarem com esse jeito de escrever e de falar. A metade de um número, você também não sabe que número é esse. Então, vamos chamar com uma letra. Nesse caso, chamei de x também. Metade de um número é um número dividido por 2. Isso é metade de algo. Dividir algo por 2. Então, vai ser x dividido por 2. X sobre 2. Tá? Por que está sobre 2 em fração? Porque fração é divisão. Então, a metade de um número, x dividido por 2. O dobro de um número mais 2. Também diz que é um número, não sei, vou chamar de qualquer letra. Nesse caso, agora eu chamei de y, tá? Eu só mudei a letra para vocês perceberem que não obrigatoriamente tem que ser x, pode ser qualquer letra. O dobro de um número, 2 vezes o número, então 2y. Mais 2, tá? Ele falou que é o dobro de um número mais 2, então 2y mais 2, tá bom? Pegando o livro de vocês, na página 114, nós temos o valor numérico de uma expressão, que está aí na imagem. Então, o que é um valor numérico de uma expressão? É o número obtido quando trocamos a variável, a letra, lembrando que variável ou incógnita é a letra, trocamos a variável por números e efetuamos a operação indicada. Exemplo aí, determine o valor da expressão x² menos 7x mais 12, para x igual a menos 2. Então, ele disse que a incógnita, tá? A variável é igual a menos 2. Então, vamos substituir na resolução. No lugar do x, vou colocar menos 2. Então, tá aí. O quadrado de menos 2, 4. Porque menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos 7 vezes menos 2. Lembrando que entre o 7x é 7 vezes x. Então, vai ser o menos 7 vezes menos 2, que deu mais 14. Porque menos com menos dá mais. Depois, somou com 12. Depois é só soma. Tá? 4 mais 14 mais 12, 30. Então, 30 é o valor da expressão quando x é igual a menos 2, tá? Porque x pode ser qualquer valor. Nesse caso, ele deu menos 2. Professor, como que eu vou saber qual é o valor? O exercício vai te dar, fique tranquilo, tá? Não é nada adivinho, não. O exercício vai te dar o valor e vai mandar você verificar se é esse valor da expressão ou não, tá bom? Agora um exemplo para nós que não está no livro, tá? Agora um outro exemplo. Determine o valor da expressão 5x menos 8y mais 20 para x igual a 3 e y igual a 2. Agora temos duas variáveis diferentes, x e y. Ele disse que x é igual a 3 e y é igual a 2. Então, eu vou determinar o valor da expressão. No lugar das variáveis, vou colocar agora o valor que deu o exercício, tá? Então, no lugar do x, vou colocar 3. Por isso, em vermelho está aí, ó, 3. Então, vai ficar 5x é 5 vezes x. Então, vai ser 5 vezes 3. Menos 8y é igual a 8 vezes o 2. Mais o 20, que já era da expressão. Agora é só calcular. 5 vezes 3, 15. Menos 8 vezes 2, 16. Mais 20. Tá? 15 menos 16 deu menos 1. Por que deu menos 1, professor? Vamos lembrar de números inteiros. Sinais diferentes, subtrai, bota o sinal do maior em módulo. Então, um é positivo, outro é negativo. Então, subtrai dá 1. O maior em módulo é 16 e ele é negativo, então menos 1. Depois, menos 1 mais 20, 19. Tá? Também são diferentes, subtrai, bota o sinal do maior, que é do 20, positivo. Então, o valor dessa expressão, quando x é igual a 3, o y é igual a 2, o valor da expressão é 19.
Agora vamos entender o que é uma equação, tá? Na página 115 tem esse exemplo aí. Hugo colocou alguns pesos e alguns objetos numa balança e percebeu que ela ficou equilibrada. Então a equação é a igualdade de duas coisas, é como na balança, a igualdade entre os dois pratos. Vocês perceberem aí, nessa balança, no primeiro prato, que nós chamamos de primeiro membro, nós temos duas caixas com X, 500 gramas e 100 gramas. Tá? Então, na realidade, nós temos desse lado 2x e 600 gramas. Do outro lado, tá, da balança, nós temos 1x, 250 gramas e 500 gramas. Então, nós temos x mais 750 gramas. Tá? É o que também está escrito aí embaixo, quando ele diz que essa é a expressão. Então, do lado da balança, 2x mais 600 igual x mais 750. A palavra equação vem de igualdade, tá? Algo que está em igualdade, está em equilíbrio. Por isso, equação é parecido com equilíbrio, tá? O início das letras da palavra são parecidos, porque significa que são sinônimos, é a mesma coisa. Por isso está esse exemplo da balança aí. Então, quando falar equação, igualdade de duas coisas, tá? Igualdade entre dois membros. E como a gente já falou também, em uma equação, os elementos desconhecidos são chamados de incógnita, tá? As letras nós chamamos de incógnita. Temos aí esses dois exemplos, então, no livro de vocês, na página 115. O primeiro exemplo é 4x mais 3 igual a 6. E o outra equação, 9 menos x igual a 1 mais x. Então, como ele está dizendo aí, no lado esquerdo, tá, do sinal de igualdade, nós chamamos de primeiro membro. E do outro lado da igualdade, nós chamamos de segundo membro. É só um jeito de a gente identificar quem está de um lado e quem está do outro lado. Raízes de uma equação. A raiz de uma equação é o valor numérico da incógnita que, quando substituindo, torna a igualdade verdadeira. Então, para verificarmos se um dado número é ou não é a raiz de uma equação, basta substituir a incógnita, né, a letra, por esse número e observarmos se a sentença obtida vai ser verdadeira ou falsa. Tá? Então, exemplo aí. Verifique das opções abaixo qual é a raiz da equação. A equação é 3x mais 14 igual a 1. Se a raiz vai ser menos 2, menos 5 ou 3. O que significa a raiz? A raiz é qual o valor do x, tá? Ou da incógnita, melhor dizendo, para que a igualdade seja verdadeira. Então, quando eu substituir o valor do x em 3x mais 14, tem que dar 1. Se não der 1, quer dizer que é falsa e ela não é a raiz dessa equação. Então, a raiz é o valor certinho da letra para que a sentença, a igualdade, seja verdadeira, para que a balança tenha equilíbrio. Então, vamos tentar agora aí, a ver qual é a raiz. A equação, então, que ele deu é 3x mais 14 igual a menos 1. Pessoal, só um parênteses aqui, tá? No livro de vocês, faltou um sinal na hora que eles imprimiram o livro, tá? No livro de vocês está a equação 3x mais 14 igual a 1, na página 115. Tá? No exemplo, o primeiro exemplo, 3x mais 14 igual a 1. Mas, na verdade, deveria ser igual a menos 1. Tá? Então, só colocar o sinal de menos aí no livro de vocês, de caneta. Pode ser de caneta. Você vai colocar 3x mais 14, que já está aí, igual a menos 1. Aí está igual a 1, mas é menos 1. Só faz essa alteraçãozinha para mim, tá bom? Então, temos três possíveis raízes. X igual a menos 2, ou x igual a menos 5, ou x igual a 3. Vamos ver qual delas vai ser a verdadeira. Então, vamos lá. Então, no lugar do x, vamos colocar menos 2, como está aí já resolvido. Então, vai ficar 3x, 3 vezes x. Se x é menos 2, 3 vezes menos 2. Mais 14 tem que dar menos 1. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6, tá? Multiplicação positivo com negativo, sinais diferentes dá negativo. Então, menos 6 mais 14. Sinais diferentes, subtrai e bota o sinal do maior em módulo. Tá? Subtraindo, vai dar 8 e o maior é 14, é positivo, então 8 positivo. 8 é diferente de menos 1. Tá? Aí faltou o sinal também igual no livro. Então, 8 diferente de menos 1 é uma sentença falsa. Então, x igual a menos 2 não é a raiz dessa equação. Agora temos x igual a menos 5. Então, 3x, 3 vezes x, vai ficar 3 vezes menos 5 mais 14 igual a menos 1. Tem que ser menos 1. Então, 3 vezes menos 5 dá menos 15, tá? Sinais diferentes, negativo. Menos 15 mais 14, sinais diferentes na soma da subtração. Faz uma subtração, vai dar menos 1, que é o sinal do maior, que é 15, que é negativo.
Então, ficou menos 1 é igual a menos 1. Então, a sentença é verdadeira. Então, significa que x igual a menos 5 é sim a raiz. Essa já é a certa. Mas vamos conferir a próxima também. Agora temos x igual a 3. Então, 3 vezes 3, porque era 3x, 3 vezes x, e agora x é 3. 3 vezes 3 mais 14 igual a menos 1. 3 vezes 3, 9. 9 mais 14, 23. E 23 é diferente de menos 1. Então, é uma sentença falsa. Então, x igual a 3 não é raiz. Como já percebeu, a raiz é a outra anterior. A raiz de 3x mais 14 igual a menos 1 é x igual a menos 5. Somente menos 5, substituindo nessa equação, vai dar menos 1 e vai fazer ela ser verdadeira.